Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está acessando esse vídeo. É com muita alegria que mais uma quinta-feira, eu aqui do meu gabinete, você aí na sua casa, eu digo alegria porque Deus está nos dando essa oportunidade de, ainda que virtualmente, juntos, podermos ler e estudar um pouquinho a sua palavra. E eu convido você para esse primeiro momento fazermos uma oração agradecendo a Deus pelas nossas vidas e por esse momento, já agradecendo por esse momento que vamos junto passar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Te agradecemos, Pai querido, por esse meio de comunicação que o Senhor tem nos permitido nesse momento de distanciamento, de isolamento social. O Senhor tem permitido que pudéssemos estar juntos por estas redes sociais para meditarmos, para entender um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais de entendimento da Tua palavra. E o que nós te pedimos para esse momento é a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender tudo que vamos falar aqui. Melhor dizendo, a direção também do Teu Santo Espírito, para que tudo que eu disser não venha de mim mesmo, mas venha do trono da Tua graça para os nossos corações. Eu te faço essa oração já agradecido, certo que serei apenas um instrumento em Tuas mãos para este momento. É em nome do Senhor Jesus que eu oro com o coração grato. Amém e amém. Queridos, eu pensei para esta quinta-feira em falarmos um pouquinho do poder da oração. Nós temos até um cântico que cantamos que diz assim, olha, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Ah, queridos, como é bom, né? Eu fico aqui declamando esse cântico como se fosse uma poesia, mas como é gostoso quando a gente está reunidos e juntos cantamos essa canção. Quantas vezes você já cantou esse cântico na sua igreja, ou às vezes aí na sua casa? Eu gosto muito de cantar no banheiro, na hora do banho, né? Quem sabe quantas vezes você já fez, já cantou, né? Eu creio que este cântico é uma confissão da nossa fé em Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu creio que o Deus que eu clamo, como eu acabei de dizer agora em oração, é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que responde às nossas orações. Você crê assim, meu querido? Declaramos nesse cântico, né, que cremos no poder da oração. Eu sempre falo que o que cantamos não são apenas lindas letras com melodias, mas são confissões, são petições,
são mensagens vindas de Deus para os nossos corações. Por isso, elas devem sair dos nossos corações. Não apenas aquele balbuciar ali daquele momento, mas saídas dos nossos corações. Agora, só podemos orar. Você já disse essa frase? Quantas vezes você já ouviu? Né? Aquele momento em que, às vezes, um amigo, um ente querido está internado e aí o médico chega e fala assim: olha, fizemos tudo que podíamos. Tudo que a medicina tem, nós usamos. Agora é só esperar. E então nós usamos essa frase. Agora é só orar. Fazemos essa afirmação como se estivéssemos colocando que a oração é o último recurso. Algo que só fazemos quando a esperança já está prestes a acabar, ou se não já está mesmo por um fio, ou já não tem mais esperança. Aí nós lembramos, agora é só orar. Agora é colocar nas mãos de Deus. É crer na oração. Mas eu quero ver com você nesse momento o que a Bíblia diz sobre oração. Vamos passear um pouquinho em alguns versículos, alguns versos, capítulos, livros da Palavra de Deus. E um deles eu quero meditar é Tiago, capítulo 5, verso 16, na parte B, diz assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Agora é Bíblia, não sou eu, não é o pastor que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. A oração do justo. Aí eu pergunto a você, o que é justo? O que é ser justo diante de Deus? Dicionário da língua portuguesa. Entre algumas sinônimos entre uns e outros, eu escolhi esse, nesta frase: homem virtuoso, que observa exatamente as leis da moral e da religião. Olha, irmãos, olha que interessante, o dicionário da língua portuguesa. Ele diz que justo é um homem virtuoso, é um homem correto, que observa não algumas e não daquilo que me convém, mas que observa exatamente as leis moral e da religião. Pergunto a você, neste momento, você é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança justa diante do Senhor? Você tem observado exatamente a lei do homem e a lei de Deus? Você tem observado e praticado, obedecido essa lei? Quem pode orar, irmãos? Só um religioso? Tenho que fazer um curso de oratória? Tenho que fazer um curso bíblico para orar? Olha o que a Bíblia diz, ainda em Tiago 5, 17 e 18.
Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha, irmãos, Elias era humano como eu, como você, como qualquer um de nós. E ele clamou, e ele orou, e ele falou com Deus, e o que aconteceu? Olha aí o que a Bíblia diz, olha, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio de seca, porque Elias pediu a Deus. Porque Elias, um homem como eu, um homem como você, tinha intimidade com Deus. Ele clamou. Olha o verso 18. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era um homem como eu, como você, era um ser humano. Ele orou com fé, fé no Deus vivo, fé no Deus Todo-Poderoso, que em algumas quintas-feiras nós já estamos falando sobre esse Deus, sobre o poder desse Deus. Será que será que você já atingimos esse grau da fé de Elias? Como Deus tem ouvido e respondido o seu clamor? Para que isso aconteça, nós precisamos, melhor dizendo, tem algumas condições e que podemos ver na Bíblia para que a oração seja atendida. Uma delas está no Salmos 66, verso 18, que diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pastor, eu estou orando, eu oro insistentemente, dia após dia, e Deus não tem me respondido. O salmista, ele fala que se ele acalentasse, se ele guardasse, se ele segurasse, se ele escondesse o pecado em seu coração, o Senhor não o ouviria. Olhe lá no fundo do teu coração, meu querido. Eu convido você nesse momento a estar descendo lá no seu íntimo, lá no porãozinho do seu coração. Veja se você não está guardando algum pecado, tentando esconder algum pecado. Porque com este salmo, com este verso, eu aprendo que para a minha oração ser atendida, requer purificação, requer confessar, fazer público a Deus o meu pecado, a Deus o meu pecado. Uma outra condição para ser atendida a nossa oração está em Hebreus 11:6, que é muito conhecido esse verso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu aprendo com esse verso que para minha oração ser atendida é preciso ter intimidade. Fé significa intimidade. Essa intimidade, ela só vem através da oração pela fé. Essa intimidade que Elias teve de orar e não chover, e depois orar e a chuva tornar a cair sobre a terra, foi criada com muita fé, com muita oração, com muita comunicação. A oração é a comunicação entre você e Deus.
Uma outra condição para a nossa oração ser atendida está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que interessante. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, com a vontade de Deus, que é muito melhor para nós, a vontade dele para as nossas vidas. Se assim pedirmos, ele vai responder as nossas orações. Eu aprendo que eu preciso aí, para a minha oração ser atendida, eu preciso de submissão à vontade de Deus. E eu vou bater na tecla de novo. Para eu saber a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso ter intimidade. Vida de oração é intimidade, é sinônimo de intimidade para com Deus. Carta de Judas, um só capítulo, ela tem lá no verso 20. Ele me traz uma outra condição para a minha oração ser atendida. Ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, não orando na carne, não orando sobre aquela vontade. Quem sabe, às vezes, queridos, alguns oram até por vingança, mas orando no Espírito, aquele que sabe, aquele que conhece a cada um de nós e a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu aprendo nesse verso que para isso, para que a minha oração seja atendida, é preciso de eu estar direcionado, orando no Espírito e pelo Espírito. Como você tem orado, meu querido? Como você tem se direcionado para Deus? O seu eu carnal? Ou você tem buscado se derramar, se prostrar diante de Deus no Espírito? Uma outra condição está na oração modelo que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, no verso 12, Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Se devemos algo ao Senhor, nos perdoa. Se ofendemos ao Senhor, nos perdoa. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu não me canso de dizer, quando falo, quando medito, quando prego sobre este verso, nesta condição, eu vejo aí uma condição que Deus nos dá. Eu quero o perdão de Deus, eu me dobro diante de Deus, eu dobro os meus joelhos diante do Senhor. Confesso os meus pecados, me arrependo dos meus pecados, peço perdão. Ah, mas o que fulano fez comigo está anotado. Eu não me esqueço de forma alguma. Olha o que Jesus disse. É preciso perdoar para ser perdoado. Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Como você tem perdoado o seu irmão? Eu aprendo com essas palavras de Jesus que para Deus ouvir a minha oração é preciso eu ter um espírito de perdão,
um espírito perdoador. Como você tem perdoado o seu próximo, o seu amigo? Como você tem perdoado o seu irmão? Se você aplicar essas condições para a sua vida, que nós acabamos de ver, aí então, com certeza, vai acontecer o que Jesus nos fala em Mateus, no capítulo 7, no verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Se seguirmos esta trilha de oração, se conseguirmos chegar a uma intimidade com Deus, se perdoarmos aqueles que nos ofenderam, se nos arrependermos dos nossos pecados, e aí sim, dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. O que pedir lhe será dado. É a palavra de Deus que está dizendo. Deus quer fazer coisas boas por você. Com certeza. Ele quer fazer coisas boas por você e para as pessoas que estão em volta de você, pelos seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Não desista, meu querido. Ore, ore e ore. E você poderá, assim, experimentar. Você poderá testemunhar do poder de Deus na sua vida. Você tem testemunhado esse poder. As pessoas olham para você. A sua oração tem tido poder diante das situações que estamos vivendo. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Que você possa meditar mais sobre esse tema, o poder da oração, que é o mesmo poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos em oração na Tua presença, com os nossos corações gratos por esses momentos que aqui passamos juntos. Vários versículos da Tua palavra foi lida, foi meditado. E assim, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, que a cada dia o nosso tempo de oração, o nosso tempo com o Senhor possa estar aumentando cada dia mais e mais, assim aumentando a nossa intimidade. Quantas vezes rogamos a Ti em um dia e no outro dia o Senhor já está nos respondendo. Eu te oro agradecido, Senhor. Grato por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez agradeço por esse tempo de pandemia e que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal. Obrigado, Senhor, por cada um também que tem obedecido a Tua palavra. Nós te oramos gratos porque oramos em nome do Teu amado Filho Jesus. E aquele que crê, diga amém. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando rica e abundantemente, a você e a toda a sua família. Amém?